Você é sócio administrador de uma sociedade limitada, a famosa LTDA? Então fica comigo que esse vídeo é para você. Recentemente, a PGFN, que é a Geral da Fazenda Nacional, instaurou um procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade para imputar ao sócio administrador desse tipo de sociedade a dívida tributária da empresa, por suposta dissolução irregular. A dissolução irregular acontece, na maioria das vezes, quando o empresário deixa de exercer atividade empresária, mas não realiza a baixa formal dessa empresa. Se você for notificado pela PGFN, apresente defesa e argumentos sólidos para essa dívida tributária não ser passada para o seu CPF. Então, procure um especialista em direito tributário para lhe defender e proteger o seu patrimônio.